Olá! Bem-vindo a mais uma aula do curso Krishnamurti e a Mente. E dessa vez nós vamos falar do tempo, como é a nossa relação com o tempo e como a mente constrói essa relação. Mas antes, segue a nossa vinheta. Olá, vamos seguir então com esse nosso curso muito especial baseado no livro A Mente Imensurável da editora Sociedade Teosófica, um livro de palestras de Krishnamurti. Para você que não me conhece, eu sou o Vitor, economista formado pela USP, me curei de um câncer no ano 2000 e desde então trabalho com terapia, yoga, meditação. 10 anos trabalhando com o querido professor Hermógenes, precursor da yoga terapia no Brasil. Sou professor assistente autorizado de Ashtanga Yoga de Lino Miele, uma das maiores referências no método, e ordenado na tradição do Zen pelo pai do Mindfulness, Thich Nhat Hanh. Mas agora vamos falar de Krishnamurti. Krishnamurti, um dos maiores filósofos da história da Índia, escritor, orador e educador indiano, foi uma das pessoas chaves, né, do desenvolvimento de certos conceitos na área educacional na Índia e especialmente revolucionário junto com o seu estudo na Sociedade Teosófica. Mas agora vamos ao capítulo sobre o tempo. Sobre o tempo ele diz: enquanto cada um de nós viver em desordem, não poderemos de modo algum trazer uma revolução psicológica radical na estrutura da nossa sociedade. Que desordem é essa? Ele está falando da desordem interna, de realmente reconhecer nossos processos, aprendermos, né, com as nossas dificuldades, com a nossa maneira de pensar, com o nosso processo de pensamento e construção. Ele diz o seguinte: para encontrar o outro como orador, por exemplo, deve haver uma comunicação que não seja meramente verbal, mas uma comunicação que venha da mente, no coração, e a inteligência no coração. O que ele quer dizer? Você precisa estar aberto para o conhecimento, você precisa estar aberto para o saber, você precisa estar aberto para poder aprender, e isso requer a escuta do coração, porque normalmente nós nos fechamos em determinados padrões e formas de pensamento, e isso limita por demais a nossa maneira de compreender. Então, tempo é um assunto muitíssimo complexo e para compreendê-lo é preciso paciência. Paciência atemporal. Somente a impaciência tem tempo. E aqui é bem curiosa essa expressão, bem útil, né? Porque é na impaciência que a gente acaba dificultando, né, a nossa compreensão, e é na impaciência que o tempo passa a ser primoroso, importante, e a gente deixa, né, de poder aprender ou poder desfrutar as coisas. Então ele diz, é preciso paciência para entender esse processo. Agora, existe de algum modo o tempo psicológico? É uma pergunta. Ou seja, sendo violento, tornar-se não violento requer tempo. A busca por um ideal requer tempo. Essa ideia de que o vir a ser, ele vai explicar melhor à frente, esse vir a ser cria a necessidade de tempo, porque eu tenho um presente e tenho um vir a ser, e aí eu nessa diferença, nesse conflito, né, o tempo surge como necessidade. Para construir uma casa, você precisa de tempo. Para ser instruído, é preciso de tempo. Mas estamos investigando algo muito mais importante, muito mais essencial, porque estamos condicionados à ideia, ao conceito, à ilusão de que é necessário tempo para ir de o que é para o que deveria ser. Então, aquilo que a gente disse. Como a gente cria a noção do vir a ser, em relação ao presente, o tempo se faz necessário. O eu deveria ser requer tempo. Estamos questionando a esse respeito. Quando há o oposto, deve haver divisão e, portanto, deve haver conflito, porque essa divisão entre o presente e o vir a ser. E o tempo é a causa do conflito. Eu sou ambicioso e ser não ambicioso toma tempo. Então, onde surge o tempo? Deve haver conflito. E o vir a ser é algo interminável, porque começa esse processo constante de insatisfação. O que ele está fazendo aqui é nos mostrando como nossa mente constrói esse processo e como nós criamos um processo interminável de insatisfação. Aí ele diz: eu sou violento, esse é o único fato que tenho. O outro, a não violência, é um vir a ser. Eu quero ser não violento. Ele mostra como a mente opera aí nessa questão. Muito importante é descobrir se é possível olhar para sua esposa ou marido, para a árvore ou para a lua, ou para as águas correntes de um grande rio sem a palavra. O que ele está dizendo aqui é a questão de nós aprendermos a
observar, aprendemos a meditar, aprendemos a olhar para a lua, para nosso companheiro, para nossa companheira, olharmos para eles sem a palavra, sem criar uma construção temporal, para nos desenvolvermos de uma maneira mais atenta e mais presente em relação ao que está à nossa frente. O passado divide e o passado é o tempo. Assim como você vê a si mesmo em um espelho que é físico, no espelho do relacionamento você olha para si mesmo. Nós estudamos relacionamento em aula anterior e ele fala dessa importância do relacionamento para fazer essa percepção e de como no relacionamento nós realmente nos percebemos, né? Aí temos, o passado divide e o passado é tempo. Assim, você vê a si mesmo em um espelho que é físico. E é no espelho do relacionamento que você olha para si mesmo, né? O objeto cria o desejo. O desejo existe, os objetos variam. Deve haver bem claro esse ponto. Aqui ele diz para nós meditarmos em relação a como nós construímos o desejo, como nós construímos aquilo que nós buscamos. Qual é a origem e o começo do desejo? Não como controlar o desejo, como suprimi-lo e transcendê-lo e assim por diante, mas qual o começo? Primeira coisa, entende como ele é construído, como o desejo aparece. Você vê uma estátua bonita que foi criada com amor e com habilidade. Enquanto você a vê, surgem sensações e você toca a estátua. Né? Então ele está mostrando, né, um exemplo em relação a uma estátua bonita, como a estátua manifesta coisas, né, naquele que observa a estátua. Neste momento em que o pensamento assume o controle da sensação, neste exato momento nasce o desejo, né? Porque você pode despertar emoções de desejo em relação à estátua, por exemplo. Sensação é normal, saudável, vital. De outro modo, você estaria morto. Não é uma privação da sensação, uma proibição, uma castração da sensação que ele está defendendo. Portanto, as sensações, as respostas sensoriais são essenciais para a vida. Mas quando o pensamento controla, você deve ter tal estado de alerta, tal cuidado, tal atenção e amor para ver como o desejo nasce. Ok? Então, é esse estado de alerta para fazer essa percepção, para perceber o desejo ali se manifestando. Tem uma instrução significativa sobre a prática de meditação, né? E a gente percebeu a importância de ter que meditar para fazer esse tipo de percepção. Não há conhecimento completo sobre qualquer coisa, nunca pode haver. A ciência e a tecnologia estão sempre adicionando mais. Então isso é uma coisa que hoje em dia, né, o questionamento da ciência, as pessoas têm dificuldade de entender, né? O questionamento é parte da ciência, é parte do processo. Não quer dizer que a ciência tenha as respostas absolutas, ela sempre vai continuar se questionando e aprendendo mais também. Ela está dentro de um processo de aprendizado. Então por isso essa mente aberta para poder continuar aprendendo, mas não é negar o conhecimento adquirido, mas sim continuar questionando e continuar aprendendo, né? A ignorância profunda consiste em eu não conhecer a mim mesmo inteiramente. E aqui ele destaca novamente, né, que existe essa ignorância profunda que dificulta todos os outros processos, porque nós não nos conhecemos, não nos organizamos. É como ver a coisa mais bonita da Terra. Está lá, como uma mente admirável. E ela está lá, a mente, como um coração que está transbordando, que está lá. Se você vê, então o medo cessa. Então o que acontece é o término do medo. Né? Não há Deus nessa história, é o término do medo, porque você vive a experiência. Quando o coração entra, ou seja, quando existe amor para observar, o amor de considerar, de ver, quando você vê a verdade do desejo, do tempo, do pensamento, tudo como isso é construído, então não há medo algum. Então o que vai haver? O que vai haver quando você começa a desenvolver essa inteligência da observação? O que surge é o amor. Então, é muito bonita essa forma e é muito detalhada, ele é muito direto, né, nas observações, muito minucioso. Por isso que os textos de Krishnamurti vale a pena ser estudados. Acompanhe esse curso, vamos ter mais coisas, né, mais aulas aqui para frente, né? Se você não viu as outras aulas, acompanha as outras aulas, né, você vai achar no YouTube, e aí eu tenho certeza que você também se tornará um leitor, um estudioso de Krishnamurti. Grande abraço, até o próximo vídeo.